Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Carlos Deiró. Deiró, a gente sempre começa esse programa aqui dos 100 anos de criatividade e a história da propaganda paranaense perguntando para os nossos entrevistados que fizeram parte dessa história de como eles chegaram na propaganda e de como a propaganda chegou até eles. Mas para você, eu queria saber, antes da propaganda, como que o cinema chegou até você e como que você chegou no cinema? História muito estranha e, ao mesmo tempo, muito mágica. Eu até vou te mostrar, eu tenho aqui uma foto, não sei se você está vendo. Tô, claro. Olha a câmera. Sim. Então, essa aqui é a minha tia, que foi uma grande atriz da Atlântida dos anos 50. Uhum. E ela se casou com o Carlos Manga. Ela era irmã do meu pai e não tinha filhos. E eu passava as férias no Rio, lugar que eu nasci, e minha avó também morava lá. Então, julho, dezembro e janeiro, eu sempre passava as férias lá e ficava na casa deles. E, às vezes, eu ia até os estúdios, jogava ping-pong com o Grande Otelo. Eram umas coisas assim. E eu era um garoto, tinha 10 anos. Eu também lembro das coisas mais assim marcantes, né, que eu via, aquelas luzes, o estúdio, tudo aquilo me enfeitiçava demais, né? Eu entrava num mundo mágico. Uhum. Né? E esse foi meu primeiro contato com um set de cinema. Eu era bem criança ainda, Uhum. né? E depois eu vi os filmes, né? Eu vi eles serem gravados e depois eu ia ao cinema com a minha tia assistir o filme com ela. Uhum. Então, foi assim o primeiro contato que eu tive com a sétima arte. Mas você, com 10 anos, você não sabia ainda se você teria uma profissão dentro dessa arte. É Não. algo que foi chegando para você por relacionamento familiar. Sim, mais ou menos, eu acho que a sensação, às vezes o Tiago me conta também, que desde criança eu levava para o set, que hoje ele é um diretor, né? Claro. E a mesma sensação que ele foi ficando super assim, envolvido, chegava até a dormir na Kombi, que a gente chamava. Precisa alguém para passar ali, fazer uma figuração, acorda o Tiago às 3 da manhã para ele passar. Então, ele nasceu no circo, né? Tanto que hoje ele é um diretor que, para mim, ele é um dos mais completos, porque ele edita, ele dirige, ele faz luz, ele, se precisar, ele domina, ele cresceu nesse meio. Né? É o que você mais falou, ou menos. Quem nasceu no circo domina o picadeiro, né? Sem dúvida. Né? Então, e poucas pessoas têm o privilégio de saber o que vão fazer na vida tão cedo. Né? Então, é coisa da meu pai, meu herói, ele está indo nessa profissão, e daí você começa a idealizar a profissão do pai e acaba indo para o mesmo caminho. E aí, Deiró, você teve essa experiência com o cinema muito jovem, criança, ali com 10 anos, Sim. acompanhando o trabalho do seu tio, Carlos Manga, que teve uma carreira brilhante aí depois do cinema, com televisão e tudo mais. Quando que você já na juventude começa a olhar e fala assim, eu vou seguir uma profissão que tem a ver com arte, que tem a ver com cinema, e a propaganda começa a chegar até você? Quando acontece isso? Bom, isso acontece um pouquinho mais tarde. Bom, primeiro, eu escolhi um curso que não existe mais, mas na época você tinha que optar entre fazer ou o clássico ou o científico. Uhum. Eu era
terrivelmente, assim, era péssimo em química, física, matemática. Então, eu sempre fui para as humanas, né? Então, eu gostava muito de escrever, assistia todos aqueles... a televisão estava começando no Brasil, né? Ainda era PB da minha época de adolescência, e eu fui me encantando por filmes em geral. E matinês, né? Os matinês, o primeiro filme que eu assisti, eu também devia ter aí entre 10 e 14 anos, não sei exatamente, mas foi o Assim Caminha a Humanidade, que tinha o Rock Hudson, Liz Taylor, James Dean. Aquele filme me marcou profundamente, né? Era um épico, era uma coisa incrível aquele filme. E eu fui me apaixonando pelo cinema. E aí, essa relação com o cinema, você chegou um momento e falou assim, eu vou trabalhar com cinema, mas você depois começa a pensar em caminhar mais para o cinema publicitário, ou como que começa a tua carreira profissional de fato? Não, eu gostava mesmo, e gosto até hoje, de escrever. Embora hoje eu escreva com imagens, né, muito mais do que... Mas eu comecei como roteirista, depois eu fui redator em algumas boas agências em São Paulo. Eu trabalhei na GGK, quando eles vieram lançar o Passat aqui. Depois o Washington acabou comprando essa agência. A tua primeira experiência... Foi na Alcântara Machado, na UMAP. Na UMAP, como redator? Como estagiário, né? Eu fazia comunicações na FAAP. Tá. Né? E ali eu já tinha optado por publicidade. Acho que eu dei um pulo aí de uma fase que talvez não tenha... Mas eu sempre fui muito ao cinema, lia muito, né? E o meu foco era na humanas, criatividade. Perfeito. E criatividade. E escrever, né? Eu gostava mesmo, no começo, de escrever. Mas o cinema tinha um lugarzinho no meu cérebro, especial, já de encantamento lá da minha infância. Aquelas luzes nunca se apagaram na minha vida. Perfeito. Então, você cruza um pouco a tua memória afetiva com o cinema, as luzes, você percebe que você é um cara de humanas, química, física e matemática não tem nada a ver com você. Sim. E aí você vai estudar comunicação na FAAP em São Paulo. Isso. Que ano que foi isso? Lembra, Leirol? 69. 69, você está estudando comunicação na FAAP. Isso. Fui contemporâneo do Washington, também estudou lá. A Bruna Lombardi, que na época era uma coisa, uma bonequinha, e era a grande estrela da publicidade, né? Era uma baixinha, uma coisinha, um minhonzinho, mas a câmera gostava muito dela, ela tinha um rosto incrível, incrível. Que legal. E aí, nesse período da FAAP, você estudando com todas essas feras, você fala assim, bom, agora chegou a hora de eu estagiar e entrar numa agência para ver como que é o dia a dia desse negócio. E aí surge a oportunidade da Alcântara Machado e você... Foi meu primeiro estágio. Tá. Né? Eu fui para lá, tinha o Alex Pericinoto, o Arapuã, que era um grande redator, que foi quem me colocou lá, porque ele participava de um programa de TV de entrevistas com essa minha tia. Tá. E aí ela pediu para ele me arrumar um estágio lá. E eu fui. E como que foi essa experiência Foi maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia preso. Sempre pensando, mas... E até acompanhando algumas filmagens já lá na Alcântara Machado, eu via que era muito mais gostoso ficar no set do que ficar, porque na época eram duplas, né? Você tinha umas baias que ficava o diretor de arte e o redator. Isso. Né? E eu falava, mas eu estou aqui confinado, né? E está todo mundo na maior zona lá no set, e era uma bagunça, né? Porque é onde que a ideia se materializa de fato, né?
Sim. E aí que está todo o charme. Aí você começou a perceber, falei, bom, ali no SESC acho que eu mais. quero ir para lá, né? E aí acabou acontecendo que eu falei, vou agora fazer um estágio para ser assistente de direção. Uhum. E, na época, tinha um departamento da Globo chamado Globotech, Uhum. que era o departamento que fazia os comerciais e documentários, e alguns programas especiais lá em São Paulo. Tá. E lá eu conheci um cara aqui de Curitiba, chamado Suen. Não sei se você já ouviu falar nele. Não. Ele é uma pessoa que precisa ser entrevistada também. Que ótimo. Porque ele foi um excelente publicitário e um que com certeza deve estar na lista desses 100 aí. Suen, Lee Suen. Ele era também diretor de arte, depois virou diretor, e hoje ele tem uma agência em São Paulo. Legal. Mas aonde que você fez esse estágio de assistente de direção? Na Globotech. Na Globotech. Na Globotech mesmo. Na Globotech mesmo. E fui ser assistente dele. Tá. Né? E realmente daí eu comecei a me encontrar, a ficar muito mais, né, realizado, mais feliz, mesmo tendo que virar noites, aquela loucura que é a produção, né? Uhum. Aquilo, eu falei, pô, mas você está louco, mas você tem um horário legal das 8 às 5, você pode... Falei, não, mas eu prefiro aquela loucura lá. E aí eu comecei a fazer assistência para o Suen, a aprender, e ele foi convidado para fazer a campanha do Jaime Lerner, aqui em Curitiba, em 85. Mas você tinha quantos anos nessa época? Você falou 69 na UMAP? Não, isso já... Eu dei um pulo aí. Ah, você deu um pulo. Ah, tá. Eu dei um pulo, tá? Eu fiquei na UMAP, fiquei um pouquinho na GGK, mas aí eu fui para a Europa. Eu larguei tudo e fiquei 3 anos morando na Europa. Aí virei hippie. Tá, mas antes de contar dessa história do Jaime na tua vinda para cá em 85 para a campanha, conta dessa experiência da Europa, porque tudo isso vai formando o Deiró que a gente conhece e que se entregou tanto para o nosso mercado. Aí você fala, eu vou para a Europa buscar referência. Não, eu fui... Eram os anos loucos, os anos 60, né? Os anos do cinema novo, da contracultura em geral, né? Claro. Da bossa nova, daquela... E os anos de chumbo também, né? Porque aqui eu tinha maior vontade de assistir O Último Tango em Paris e era proibido, né? Eu falava, porra, eu estou perdendo o bonde da história. Uhum. As coisas aqui não estão acontecendo. E amigos sumindo, né? De faculdade, aquele movimento estudantil sendo cada vez mais, assim, mais duro, né? Eram anos terríveis, né? E até porque como você era um cara da cultura mesmo, das artes, quem viveu essa época dentro desse ecossistema das artes sentiu muito a ditadura, porque algumas outras áreas passaram meio em paralelo, né? Conviveram e não foram tanto afetados, mas quem era muito da cultura das artes sentiu o que você acabou de falar, anos de chumbo mesmo. Sim, e não tinha como, né, as passeatas, era muito efervescente o meio universitário, né, porque ali se começou a contestar tudo, né? Uhum. Veio a pílula e a mulher se liberou, todo mundo falava, essa putaria, amor livre. Uhum. Então, foi um choque cultural assim muito intenso. Uhum. E drogas também, né? Começou havia os alucinógenos para cá, que começou a acontecer isso mais nos Estados Unidos, mas sempre repercutia, né? Claro. E aí então, você resolve ir para a Europa? Eu vou para a Europa. Eu estava indo para o 4º ano na faculdade
resolvo largar a faculdade, acreditar numa música que falava Se Oriente Rapaz, do Gilberto Gil, que era para pegar um velho navio e largar tudo. Fui com $100 no bolso, peguei um navio e fiquei 3 anos lá. Você foi de navio? Fui de navio. Foram 9 dias, desci em Lisboa. E aí, que loucura, que legal, Deiró. E aí? E daí eu fiquei lá, eu tinha um amigo que fazia medicina lá, eu fiquei uns 15 dias com ele, mas meu destino final era Londres. Uhum. Né? Primeiro fiquei em Londres 2 anos e 1 ano em Amsterdã. Uhum. Aí em Amsterdã eu vivi num mosteiro de yoga. Quanto tempo você ficou em Londres mesmo? 1 ano e meio. Tá, mas daí você Quase dois, 1 ano e 9 meses, 10 meses. Então você viveu em No Londres... total, eu fiquei 3 anos lá. 3 anos, mas em Londres você ficou em 1 ano e meio, quase 2, e isso a gente está falando dos anos 70 em Londres. 72 já. 3 quase. Tá. É que eu larguei a faculdade, eu entrei em 69, 72 eu... Você com 20 anos, nos anos 70... 21, 22 anos. E aí você teve acesso a tudo que você nem imaginava ter acesso. Inclusive, eu amava cinema, né? Tem alguns cinemas assim que estão profundamente assim dentro da minha alma, são espaços sagrados, para mim eram templos, né? Uhum. Tipo Belas Artes, né? Que tinha em São Paulo, que só tinha filmes de arte, o Bizu, que era um cineminha pequenininho, que lá eu vi grandes filmes, tive contato com os grandes diretores, né, da época. E na Europa também tinha muito desses cinemas em bairro, que passavam filme cults, né? Os cinemas chamavam os classics, né? Eram pequenas salas, e aí eu comecei a cada vez mergulhar mais, né, nesse mundo do cinema, né? Que legal. E lá com muito mais, né, referências interessantes que aqui, como eu te disse, nem o Último Tango em Paris a gente podia assistir. Sim. E lá eu descobri diretores e roteiristas incríveis nesses cinemas. E assim aí eu me rendi de vez ao mundo das imagens. E em Amsterdã, como que foi a experiência do mosteiro? Conta pra gente como que aconteceu isso. Esse mosteiro foi o seguinte, eu tinha um amigo que estava morando lá, era um mosteiro de Kundalini Yoga. Ele era um guru indiano chamado Satyaj. Ele tinha vindo... Na época, havia uma troca cultural entre Oriente e Ocidente, né? Índia e Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou a Coca-Cola para lá e eles mandaram a yoga para cá. E tinham muitos gurus que faziam as comunidades. A gente tinha um sonho, que depois até o John Lennon falou que tinha acabado, né? O sonho acabou, que não sei o quê, mas de viver em comunidades. A gente, nessa casa, era mais ou menos umas 30 pessoas e umas 8 crianças. E tinha um restaurante vegetariano que supria as necessidades econômicas dessa tribo, né? Lá a gente acordava, era uma vida dura, acordava às 5 da manhã para ir fazer yoga, depois até umas 7. Aí cada um tinha uma função, né, na casa para poder sustentar esse grupo. A maior parte ia para o restaurante, que era um restaurante vegetariano chamado Golden Temple, que eles eram sikhs, eram indianos. Sabe aqueles indianos que usam o turbante? E não cortam o cabelo e nem... Eu devo até a barba. Barba não tinha muito, mas o cabelo já estava batendo na bunda, né? Mas você não via, porque tinha que usar o turbante, porque você fazia uma respiração
que se chamava Breath of Fire, que é a respiração de fogo, que era uma respiração muito forte, e controlava, puxava todo o ar para a cabeça e te dava uma energia incrível. Né? A gente dormia 4, 5 horas por dia. E eu cheguei, por incrível que pareça, nem hoje eu acredito. A gente ia de bicicleta, dava mais ou menos uns 5 quilômetros da casa até o restaurante, e no inverno eu ia de camiseta, de tão equilibrado que aquele espaço, sabe, proporcionava às pessoas. Era incrível, era incrível. Que legal, experiência em Beirão. Foi muito legal mesmo. Você Mudou com 20 anos 23, viver essa experiência em Londres e depois passar por essa experiência em Amsterdã. E aí qual momento você chega e fala assim, eu preciso voltar para o Brasil e acho que eu vou seguir carreira agora trabalhando com a câmera? Aí com publicidade, ainda não tinha ainda ido para o set ainda. Eu estava ainda sendo redator. Tá? Aí vim para o Brasil, comecei a fazer freelas. Tá com soninho? Não, pois almoço, e daí? E daí eu comecei a escrever, fazer roteiros, tinha um pessoal da USP que fazia cinema na USP, que eu fiquei amigo, né? A gente participou de alguns projetos, e fui levando, até que eu fui para a Globotech. Aí para a Globotech, com o Swain, e aí surge a oportunidade de 85 com o Swain em Curitiba. Vir para cá, vir para Curitiba. E você não conhecia Curitiba? Não conhecia. Mas me apaixonei de cara, assim, e eu fui muito... Ela me recebeu de braços abertos, sabe? Curitiba foi um negócio, uma experiência incrível, porque realmente aqui era o meu espaço. E aí, Deiró, quando você chega para fazer a campanha junto com o Swain do Jaime, era a primeira eleição de prefeitura ou a segunda dele? Não, o Jaime já tinha sido prefeito 2 vezes. Então, em 85 era a terceira? Não, é só que ele perdeu essa eleição. Então... Ele foi ganhar em 88. A dos 12 dias. Dos 12 dias. Essa ele perdeu porque era um momento que estava começando a abertura. E o MDB, que era um partido muito forte, tanto que ele ganhou em quase todos os estados, essas eleições de 85. Quem ganhou foi o Requião, na época, que foi apoiado pelo velho Richa. Então, era um momento assim de abertura em geral. E o Jaime tinha ele tinha sido nomeado prefeito, então tinha aquele carimbo de porque é de direita, que não sei o quê. E ele, dentro dessa conjuntura aí... O cenário não ajudava muito ele. Não tinha como. O cenário eles tocavam aquela música lá, Coração de Estudante, e todo mundo não tinha papo. Qualquer um que aparecesse seria eleito ali. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que foi, né? E aí você faz essa campanha, se aproxima do Jaime, chega em Curitiba, conta mais. Aí, assim, no meio da campanha, o Swain, que era daqui, e já estava em São Paulo, recebe uma super oferta para fazer um trabalho incrível de publicidade em São Paulo. E estava no meio da campanha. E ele falou assim, Deiró, você acha que você segura se eu for embora? Estava no meio da campanha, você fica dirigindo? Eu falei, fico. E aí começa a minha carreira de diretor aqui com o Jaime. Começa com o Jaime a carreira de diretor na campanha dele de 85. Olha que 85. Em 86, fizemos uma outra, que colocaram ele para ser vice de um nortista que tinha aqui, chamava um deputado Alencar Furtado. Aí, em 86 também, trabalhei com ele. Aí eu recebo um convite
para ser redator de uma agência em Fortaleza. Olha só. Eu fui lá, fiquei 1 ano lá. Mas daí o Jaime começou a ligar. Falava, vem para cá, você precisa entrar na nossa equipe, que não sei o quê, vamos trabalhar juntos. E aí eu volto em 87 e nunca mais saí daqui. Em 87 você volta de vez e nunca mais saiu. E aí você nunca mais saí. Aí fui trabalhar como redator na JJ, que era uma figura incrível, claro. Um querido, né? Fiz algumas coisas legais lá com eles. E aí eu fui alternando, fazia uns freelas de redator e outros como diretor. Trabalhei muito no CIR. Né? Em 85 a campanha começou numa produtora chamada Guaíra Vídeo. Guaíra Vídeo? Você acha que você nem... Não. Nunca ouviu falar. Eles têm até um telejornal, eles têm um arquivo incrível dessa década de 80. O Ciro a gente vai conversar com o Pérez aí mais para frente. E tinha também, era o Júlio Krieger, o dono. Entendi. A campanha do Jaime de 85 começa lá e depois migra para o CIR. A gente termina, quando eu começo a dirigir, eu vou para o CIR. E aí, Deiró, só para eu fazer uma cronologia de tempo aqui, nesse período de 85, na campanha, então, que o Jaime, dos 12 dias, você trabalha nessa campanha? Não, eu estava... Nem ele sabia que ia sair, né? Sim, ele entrou no apagado. Ele entrou na correria. A gente estava... O Mercer me chamou para fazer uma campanha em Foz, que a agência dele estava organizando, isso que era um candidato de Itaipu. Né? E aí eu estava em Foz, e de repente, em 12 dias, o Jaime sai, ganha a eleição e termina o resultado, ele liga e fala assim, Deiró, nós vamos fazer o seguinte, quero que você registre essa gestão minha. Vamos abrir um departamento de vídeo dentro da prefeitura. Olha só. Aí a gente foi com uma ilha para lá, era uma ilha bem rudimentar, assim, era no facão, era corte seco. E o Leschinski começa a fazer... Ele escrevia os textos também, junto com o Mercer, e a gente inventou uma coisa que chamava De Olho na Cidade. Era uma prestação de contas que a gente fazia de 2 ou 3 obras por semana. O Jaime entrou com tudo, tanto que foi a gestão que ele fez Ópera de Arame, fez Jardim Botânico, né? Tudo aconteceu ali, era incrível, e já tinha também a coisa do transporte, que já estava consagrada, né? Mas ele deu uma sacudida na cidade. Ele acelerou muita coisa depois disso. Né? Ele fez a Curitiba para turista ficar, né? Porque aqui era um lugar de passagem. O pessoal ia para Foz, dormia um dia aqui e ia embora. Não tinha o japonês com máquina fotográfica aqui. E aí fica Curitiba hoje, todo mundo vem para ver esses ícones, né? Esses pontos turísticos que fizeram de Curitiba uma cidade turística também. Então, olha que interessante como que as coisas se constroem em conjunto, né, Deiró? Porque talvez se o Jaime não tivesse entrado na política, a carreira do Deiró pudesse ter sido outra. Completamente diferente. Completamente. A sinergia de ideias, pensamentos e oportunidades de se cruzarem, porque Algaci Túlio deixa de participar, entra o Jaime com o coração curitibano, 12 dias ganha a eleição, deixa aqui um louco de um lado, e aí ele, com aquela visão que eu acho que de político, administrador público, com olhar de marca e de cultura e de arte, igual o Jaime Lerner, você não encontra por aí de fazer uma marca de uma cidade como ele fez, cuidando de todos os pontos, né? Sim, e fez também.
ele foi pioneiro em muitas coisas, né? Porque ele fez o curitibano, ele despertou a consciência ecológica, né? Ele fez tanto que um dos slogans era Curitiba Capital Ecológica. Ele ensinou o curitibano a separar o lixo. Que até hoje, para onde a gente vai no Brasil, o pessoal lembra de Curitiba por essa assinatura de ecologia ainda, do Jaime Lerner e tudo que a gente tem. Né? A gente chegou a um índice de separação de lixo, na época, altíssimo. Né? A campanha Lixo que não é lixo foi um puta sucesso. Né? E a grande sacada foi ensinar as crianças na escola, e elas iam para casa e ensinavam os pais. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Então, a grande sacada, eu acho que foi de ter colocado quase como a gente fazia. Lembra que fazia assim, altos workshops lá nas escolas, as crianças separando, ensinando a mãe como que tinha que lavar a lata e não sei o quê. E a campanha de conscientização era muito bonita, né? Do lixo que não é lixo. Sim. Separe. Tinha um jingle muito bom. Os próprios caminhões da frota com o sino, toda a estratégia avançava para dentro da cidade. E a cidade era muito menor também naquele período. Sim. Isso ajudava essa mobilização a acontecer numa velocidade maior, né, Deiró? Mas uma curiosidade que eu tenho desse período, esse registro, depois que o Jaime entra na prefeitura e vocês começam a fazer junto... O Lechins, que era o secretário de comunicação nesse período? Isso, era. Esse registro era um registro mais de obra ou você também captava muitas coisas da imagem do Jaime, das reuniões? Porque daí captava tudo, né? E, inclusive, fazia muitas viagens internacionais com ele, captando também. Tudo isso resulta num filme, num documentário que eu fiz dele, né, chamado Uma História de Sonhos, em que a gente conta algum desses momentos, né, do lixo, da construção da pedreira, da ópera de arame, do Jardim Botânico, que a gente registrou desde o momento em que ele põe o pé no terreno e fala, olha, aqui eu vou fazer um jardim botânico, aqui eu vou fazer a ópera de arame, aqui essa pedreira, essa ferida, essa cicatriz da cidade, nós vamos transformar num palco de shows incríveis. E tudo isso, e eu registrei o antes, o durante e o depois disso tudo. Né? Tanto que virou esse documentário. Que maravilha. E aí você chegou a assistir o documentário? Não, né? Não, o documentário eu acho que eu não vi, mas eu vi coisas suas do Jaime, que assim, tem um material seu que você produziu, que é uma imagem aérea que mergulha no chapéu pensador e entra dentro do cérebro do Jaime para a prancheta dele, que é um negócio que é uma das coisas mais lindas que tem. Para quem é daqui, para quem tem esse carinho pela obra dele, pela tua obra, que é uma cena maravilhosa aquilo. Como você tem muita coisa dele, né? A gente também teria que ter uma sessão especial ali para ficar dias e dias assistindo. Sim. Mas voltando nesse período que você fazia todo esse acompanhamento da agenda, quanto tempo daí você fica colado? Você nunca descolou dele, é óbvio, mas aí como começa também a transição para você criar a Deiró Filmes e aí você também olhar o mercado e começar a se envolver com as agências de Curitiba, as agências nacionais e fazer a Deiró Filmes acontecer? Acontece o seguinte, a gente termina essa terceira gestão do Jaime na prefeitura e ele é eleito governador. E aí a gente transfere era um departamento, né? Esse departamento de vídeo vai para o Palácio. Mas no Palácio, e a gente continua na prefeitura também. Aí o Mercer me deu a ideia. Ele falou, saia desse departamento e vamos ampliar, né, o seu campo de atuação, abra uma produtora
você vai atender a prefeitura, que tinha ficado também, a gente tinha feito o sucessor, né? Atende o Estado e vai para a iniciativa privada também. Então, que ano que foi isso que você abre a Deiró Filmes? 93. Tá? Porque uma curiosidade que eu sempre tive, como você sempre esteve muito próximo do Jaime na prefeitura, isso até é legal para o nosso programa. Não existia Deiró Filmes ainda. Então, o que eu quero perguntar? Quando o Jaime ele se torna governador, quem faz a campanha dele é a GW. É a GW. Né, que o Sérgio Reis traz o Pinheiro e companhia para Curitiba para fazer inicialmente a campanha do Zé Eduardo, e aí a turma lá da GW era muito boa no marketing político, né? Sem dúvida. Uma história enorme na Globo, enfim. E aí eu não tinha essa cronologia do tempo, porque a Deiró Filmes nasce depois. Eu falei, mas o Deiró nunca ficou com ciúmes dele querer fazer a campanha de governador do Jaime? Então você não estava nesse período com a Deiró ainda? Eu fazia muitos dos filmes. E aí você trabalhava junto com a GW, na GW, de uma forma... Não na GW, não. Mas eu fazia uma parte dos filmes e mandava para a GW, até porque muitos dos filmes eram feitos com o meu arquivo. E você captava em película? Muito, em 16 e 35. Captei muito. Coisa mais linda, né? Ai, que saudade, né? Pô, quando você fala de película, para mim é Sean Connery, assim. Porque, não existe mais essas coisas. Acabou a elegância, né? A gente brincando um pouco aqui, né? Era 16 e 35. 35 era aquela coisa que, meu Deus do céu, era coisa 16 era baixo orçamento. Era baixo orçamento. 35 era... E aí você captou muita coisa de retratos mesmo, e momentos do Jaime ali, de filmes com 35. E a gente produzia muito também, né? Claro que tinha um pouco de ciúmes entre a GW e a gente, porque a GW ficava com um pouco de ciúmes a gente fazer alguns filmes, a gente ficava também com um pouco ali, porque ele tinha que dividir, né? A coisa, porque eles eram muito bons também. Mas acho que sempre foi uma relação ali muito respeitosa. Foi. E a GW sempre teve um campo mais ali da consultoria política, e você acho que teve um campo muito da imagem do Jaime, dessa captação de qualidade, sabe? Que tinha um viés ali de construção da imagem dele. Não era tanto... a GW tinha um campo, acho que era um território... A gente corria paralelamente, mas, no fundo, o objetivo era o mesmo, né? Mas acho que você cuidava melhor da plasticidade. Sim. Talvez fosse a palavra para a gente encontrar. Né? E a GW ficava mais no conteúdo ali, do que ele fazia e tudo mais, que era mais um jornalismo, né? Isso. Mais um jornalismo nesse sentido. E aí, Deiró, então depois o Méliès ele dá essa dica, e aí você acaba... Aí eu saio e começo a fazer filmes, né? E também a chamar grandes diretores para trabalhar com a gente, né? A gente sempre abriu, muita gente começou lá, muita gente passou por lá, né? Grandes nomes hoje aí estão no mercado, são amigos queridos. E, Deiró, e quando você abre ali, lá que você falou em 92, 93, mas você abriu uma produtora, você também tinha que botar um capital, porque você tinha que ter equipamento. Como que foi esse negócio do Deiró artista, apaixonado por cinema, cheio de referências, já trabalhando com o Jaime nas captações ali, fazendo todo esse acervo de filme dele, para o Deiró empresário de uma forma ou de outra? Porque tem uma mudança também, né? Sim, foi difícil, porque eu não entendo nada, e não entendi até hoje, eu tenho dificuldade, como eu tinha com a física e a matemática, em ser empresário, né? Mas a gente, como estava fazendo, tinha muitos trabalhos, começamos a entrar forte na iniciativa privada e com as agências que também trabalhavam com o Jaime, como a Opus, a Master, né? Então a gente foi investindo devagarinho,
foi comprando uma câmera, depois a ilha. No começo, eu alugava a estrutura da GW e também da Soft, para finalizar, porque a gente ainda não tinha, né, equipamento de edição, só tinha de captação. Aí, devagarinho, fomos comprando uma ilha, depois outra, e a história foi acontecendo. E aí, Deiró, os primeiros filmes publicitários que você começa a fazer para as empresas, claro, naquele período você fazia muita coisa também para as empresas do governo, né? Quando eu falo Copel, Sanepar, todas. Toda a Secretaria de Comunicação, que eram super filmes também. Sim. Mas aí você começa a entrar na iniciativa privada. Nesse período, tem um recorte de algum filme, alguma campanha que você guarda no coração e fala, pô, essa foi uma das campanhas mais especiais que eu fiz para o nosso mercado aqui? Tem alguma coisa que você traz? Olha, aí eu fiquei muito amigo do Rogério Mainardi. Tá. E a gente começou a fazer, com a Redes, filmes para o positivo. Tem filmes belíssimos, muitos premiados. E eu me lembro que o positivo tinha uma comunicação incrível, incrível. Eles primavam assim, eram muito requintados a comunicação do positivo, era requintadíssima. O que o Sérgio Reis e o Eloy construíram no Bamerindos, o Rogério fez no positivo. Sem dúvida. A percepção de marca era muito parecida, do marketing institucional muito forte, né? A gente fez muitos filmes lindos para o positivo, que quando a gente começou mesmo a entrar na iniciativa privada, uma das portas foi lá com o Rogério. Foi com o Rogério quando também essa conta estava na Redes. Estava na Redes. Foram materiais incríveis mesmo. Sim. Campanhas antológicas. Tem coisas maravilhosas. E conta um pouco desse filme aí que eu contei. Qual que foi esse projeto que você fez para o Jaime, dessa cena do Chapéu Pensador, que é maravilhosa? E depois aqui na nossa edição a gente divide algumas cenas aí para apresentar para o pessoal. Esse projeto era o que você captou ali do Jaime no Chapéu Pensador? E conta pra gente o que é o Chapéu Pensador, qual que era a ideia do Jaime, você sabe melhor que todo mundo aqui. O Chapéu Pensador foi um espaço que ele elegeu para não ser o governador, e sim ser o pensador, né? O arquiteto, o criativo. Então, de manhã, ele ia com a velha camiseta preta dele, e lá ele reunia a equipe para pensar coisas fora da caixinha. E à tarde ele colocava o terno e ia despachar a parte burocrática no palácio. Então, o Chapéu Pensador era um centro de efervescência de ideias e de brainstorms incríveis, né? E lá nasceram altas assim, soluções para cidades em geral, né? Tinham coisas que não aconteciam aqui, mas acabavam migrando para outros lugares. Que o Jaime sempre deu consultoria também para vários países, né, no mundo. E essa cena que você capta ele lá era para um projeto específico? Não, era uma licença poética mesmo, era entrar na cabeça de um grande criativo, né? que ali, naquele espaço, né, era o caldeirão de grandes ideias. Excelente, Deiró. Deiró, e aí vamos seguir aqui a nossa conversa olhando um pouco na cronologia do tempo, né? Então, o Jaime tem os 2 mandatos de governador dele, a Deiró já é uma produtora super consolidada do mercado, fazendo muitas coisas para as agências locais e as agências de fora também, já tem uma marca super de qualidade no nosso mercado, mas também a própria comunicação e o mercado ele vai mudando, né? Os profissionais vão indo para fora, vão indo para São Paulo, vão até morar em outros países.
os clientes também, às vezes, são vendidos, existem fusões. Você acha que o mercado daquele período ali, dos anos 90, dos anos 2000, era um mercado melhor do que a gente tem hoje, aqui em 2020? Era bem melhor, bem melhor. Era um mercado ainda... Foi o grande momento, eu acho, da publicidade aqui no Brasil, né? Dos anos... Vamos puxar até um pouquinho antes, de 80, 90 até 2000, comecinho de 2000. Né? Foi a época dos grandes filmes, dos grandes anunciantes. A gente tinha Cigarro, que faziam filmes belíssimos. Era um outro parâmetro. A gente tinha aqueles filmes de cerveja ainda até hoje, né? Uhum. Mas... Não, mas Cigarro era uma... Nossa, eram produções maravilhosas. Os filmes de Hollywood eram, né, fantásticos, né? DPZ no deserto, esporte, isso e aquilo. Mas também era a fotografia de uma época, né, Deiró? Sim. Tem coisas daquela época que eram super normais, hoje ela não fazem mais sentido, mas eu concordo com você que aquele período, até porque se a gente parar para pensar, a própria distribuição desses filmes eram feitos através da televisão. Sim. Então tudo canalizava para a produção de grandes filmes, né? Na conversa que a gente teve com o Andrés Bucondiski também, ele falou, então aquele período da televisão era o auge da televisão, as audiências absurdas da televisão, e tudo canalizava para você atingir quase 90% da população em audiência na televisão. Os filmes publicitários ali eram a principal vitrine das marcas. Sem dúvida. Hoje em dia também você teve mais uma fragmentação da mídia. Então, se existe pontos de contato de mídia em tudo que é lugar, né? E a televisão, ela perde um pouco da audiência, mas ainda o vídeo está muito presente em várias outras plataformas. Como que a Deiró de hoje está adaptada a esse mundo um pouco, Deiró, que a gente conversou antes da entrevista? Como que você vê hoje, às vezes, gravar um comercial com um celular para assistir ele na vertical? É uma mudança muito maluca, né? É maluca, mas o processo é muito parecido, né? Sabe, o conteúdo não muda. Não muda, e o processo não muda. Você tem que ter a mesma exigência, a mesma qualidade, embora hoje a realidade das verbas seja assim, se reduziu muito, né? Como você não tem mais sentido fazer um filme como se fazia para cigarros. Sim. Mas a luz é a mesma, a direção do ator tem que ser impecável, você tem que ter o mesmo cuidado com o figurino. Em resumo, muda onde você vai veicular, mas o processo não. Concordo plenamente com você. E talvez o tempo hoje está mais curto, né? Porque às vezes você tem que contar em 5 segundos uma determinada Sim. historinha. Antigamente se tinha vídeos muito mais longos, né? Se tinha até vídeos institucionais de empresas de 15, 20 minutos. Hoje Sim. tem que ser em 2, e olhe lá, em 1 minuto e meio você tem que contar a história do que você faz e com ritmo. Acho que teve uma mudança um pouco nesse sentido. E outra curiosidade que eu queria ouvir de você, Deiró, como que você acompanhou essa migração até da tecnologia, né? A gente falou aqui do 16mm, do 35. Em que período que o 16 e o 35 acabaram ficando de lado e o vídeo veio com muita força e com muita qualidade também? Como que você acompanhou isso aí da cadeira de dirigente da Deiró? Então, eu fui meio espectador dessa transição, dessa mudança, porque 2 produtoras apostaram no vídeo forte, que foi a Globotech e o CIR, porque eles tinham a mesma qualidade de uma película quase, só que eles começaram a apostar forte no vídeo. Reduzia o orçamento, que era mais barato, né? Mas
com a mesma sofisticação. E aí o mercado começa, e o mercado também ele quer saber de preço, né? E o vídeo ficou muito mais barato do que se rodar em 35, porque às vezes era um absurdo. Eu lembro uma vez fazendo um filme de um extrato de tomate lá em São Paulo, o cara fez 62 tomadas em 35 do tomate, né? O filme ficava caríssimo, se jogava tudo fora e usava uma. Uhum. Né? Então, era passar uma noite inteira queimando celulose como louco, e depois vem o vídeo e faz isso de uma forma muito mais rápida e mais barata. Aí começa a morrer, né, o filme como... E a própria evolução, Diga. E a própria evolução do vídeo depois, né, de alta definição, que você olha hoje, você não sabe o que é o quê, porque a definição ficou... já não existe mais, né? Não existe mais diferença, né? Cada dia melhora mais o vídeo, né? E as ilhas de edição também, né, Deiró? Porque se a gente voltar ali nos anos 90, 2000, hoje com o computador que está na nossa frente aqui, a gente capta com o celular e edita no computador. Isso Sim. também barateou muito o custo, né? Para você ter mais velocidade e agilidade nos processos. Né? Eu me lembro quando o Ciro comprou o Edit Box, custou, parece que na época, $500 mil, era um negócio absurdo, era uma puta ilha, né? Que hoje qualquer garoto, edita num notebook. As ferramentas eram guardadas, assim, as proporções aí são muito parecidas. E hoje é tudo muito mais rápido. Então, a coisa se transformou de um jeito que... Mas saber contar uma história é o grande pulo do gato. É o grande pulo do gato. E não interessa como, mas você ainda não pode abrir mão de emocionar as pessoas. Seja em 5 segundos, até numa vinheta, ou de 30, como a gente foi acostumado a fazer durante anos. Contar a história em 30 segundos não é fácil. Não. Né? E a gente sabe fazer isso muito bem. Você é testemunha aí, com certeza. Né, que você conta histórias incríveis em 30 segundos. Não, maravilhosas. E outra coisa também, né, Deiró, essa facilidade hoje de acesso, de uma forma ou de outra, isso ajudou o vídeo. Porque você acorda de manhã, a primeira tela que você pega é o celular. Sim. Ali você tem um mundo na sua frente. E esse mundo, hoje, as pessoas leem menos, mas assistem mais. Então, o vídeo, ela pegou uma carona positiva de, dentro de um celular, você ter muita coisa em vídeo. Aí depois veio o YouTube, em 2004, que revolucionou Sim. tudo isso em termos de distribuição, né? Sim. Então, hoje, você tem acesso ao que você quiser em vídeo dentro dessa plataforma. Então, isso acho que ajudou muito as produtoras também a ter mais um parceiro para distribuir esse conteúdo, porque o conteúdo por conteúdo, ele fica mais rico se tiver uma velocidade de distribuição, né? E plataformas de distribuição legais e interessantes. E também desengessou um pouco essa coisa só do 30 segundos, 1 minuto, né? Hoje você pode contar em 1 minuto e 43, ou 2 e 2, sei lá, como a história, né, ficar melhor. Você Exatamente. Não tem aquela amarra que você tem que, né, empacotar tudo ali nos 27, mais 3 de assinatura e acabou. É verdade, é verdade. Deiró, e como que depois de toda essa história de sucesso da Deiró, essa história de sucesso no nosso mercado aqui do Paraná, né, e esse projeto um pouco para falar aí dos 100 anos da nossa atividade de criatividade no mercado paranense, você traz um nome de um publicitário que foi um grande parceiro seu, não pode ser o Jaime Lerner, tá? Que tudo bem, ele também é publicitário, mas vamos deixar ele em outro cesto. Que foi um grande parceiro do Deiró, pode ser um redator, pode ser um dono de agência, pode ser um RTV,
Quem que foi o grande parceiro do Deiró nessa jornada da construção da Deiró Filmes que você traz aí nos últimos 20 anos, 30 anos? Olha, eu tenho medo até de cometer alguma injustiça, porque eu tive vários bons parceiros, vários, né? Olha, pessoas, o Ricardinho dos Santos, uma pessoa que eu trabalhei muito, muito próxima, muito querida. Fizemos várias campanhas juntos, né? Eu sinto muita saudade dele. Do Mercer, né? Do JJ, que eu tive o privilégio de fazer várias campanhas para ele. Tanta gente querida, né? Muita gente querida. É legal, você trouxe nomes aí importantes aí da nossa história. Deiró, com uma curiosidade aqui, quando você entra num set de filmagem, aquele roteiro, para ele se transformar em filme, muitas vezes ele vai mudando, ele vai tendo uma mutação ali para aquilo virar cena, aquilo ter emoção e tudo mais, né? Porque o roteiro no papel ali, ele tem uma cara, às vezes pronto tem outra. Você já teve alguma situação de embate aí, de dificuldade, de alguma briga, quando foi para tirar o roteiro do papel e transformar no filme? Porque isso pode acontecer, às vezes, até para uma construção mais positiva do trabalho. Porque aí você tem o imponderável, né? Quantas vezes o roteiro ele se transforma no set? Até com um caco do ator, entendeu? Ou uma opinião do cara da van que falou, olha, por que você não faz assim, né? E de repente você fala, pô, puta ideia, né? E o roteiro mesmo, ele, bom, primeiro que eu sempre achei que o roteiro termina quando você começa a sentir as possibilidades imensas que você tem de contar uma história que o papel aceita uma coisa e que, às vezes, na hora da produção, fica inviável. Você tem que ter uma solução criativa e rápida para isso. Então, é sempre um mundo muito mágico e que o resultado só vem a hora que ele sai da ilha e vai para a rua. Aí ele está pronto, porque até na ilha também você acaba mexendo no roteiro. Você tira coisas, ou sobe um som, sabe? É muito gostoso isso, porque ele não está pronto até, né, realmente ele ganhar a rua. É verdade. Deiró, em todo esse período aí da Deiró Filmes também, perguntei aqui dos publicitários, enfim, dos diretores que você acabou trabalhando na carreira toda, tem algum diretor também que você queria trazer aqui para a nossa conversa e falar assim, ó, esse cara que eu trabalhei era muito, muito diferenciado? Algum diretor de cena, de fotografia que você queira dividir aqui? Tem vários. Por exemplo, fotografia tem o Rambo, que trabalhou muito aqui com a gente, não sei se você conhece. Sim, claro. Diretores de cena, o Gugu, né, um querido, super diretor. O Suen mesmo, é um diretor excelente. O Gugu fez muita coisa para a Prefeitura de Curitiba também, né? Fez. Trabalhou muito com a gente lá. Não sei se esse filme do governo, mas tem um filme que era da Prefeitura, que ele fez de uma imagem aérea captada. Eu acho que esse filme é da Deiró até, que ele era o diretor, que era a música do Carinhoso. Ai, meu Deus, deu um branco agora. Não é uma que passa sobre o passeio público, uma imagem aérea do passeio público. Eu procurei esses filmes desesperadamente esses tempos. Eu vou tentar resgatar aqui, mas... Se você achar, me manda, porque eu queria esse filme para até postar nas redes sociais no aniversário de Curitiba, e não achei no YouTube de jeito nenhum. Esse filme eu vi quando eu fazia estágio na Master. Estava abandonado numa fita lá, eu peguei, assisti, eu falei, que coisa maravilhosa. Mas foi nossa, assim, é que eu não estou conseguindo lembrar. Mas lindo, com uma trilha maravilhosa. O Gugu, enfim, falando do Gugu aqui, é um craque também do mercado e que trabalhou aí junto com vocês. Certo. Deiró, agora eu queria perguntar para você, para a gente caminhar aqui para o nosso final desse papo delicioso que foi, falando um pouco da história do Deiró e da Deiró também aqui nos 100 anos de criatividade do nosso mercado.
Como que você vê esse futuro agora, Deiró, os próximos 100 anos da atividade publicitária? Como que você vê as produtoras trabalhando hoje em dia? Você tem o Thiago aí que está fazendo um trabalho maravilhoso, mas de uma forma ou de outra, o conteúdo é muito parecido, mas as possibilidades, as plataformas, a tecnologia avançou demais. Como que você vê esse futuro agora para os próximos 100 anos aí da criatividade e da propaganda paranaense? Eu acho que vai segmentar cada vez mais, né? Como você observou bem e voltou atrás falando do Andrés, que a TV tinha 90%. Hoje, cada vez você vai falar com um público muito específico, muito segmentado. Eu não sei como essas informações irão chegar, mas a publicidade ela vai ser uma coisa muito objetiva e muito direta. Por exemplo, hoje você não vê nem... Bom, tem mais, acho, um ou outro shopping faz filmes. Uhum. Tá? Porque o cara que vai para o Barigui, não interessa o que o Miller, se ele colocar no Jornal Nacional uma comunicação, ele vai continuar comprando. O Miller quer saber quem está no entorno dele, como que ele vai seduzir esse consumidor. É a geolocalização, né? Então, ela vai ser muito louca. E eu acho que a grande tela do futuro ainda vai ser o relógio. Uhum. Olha só. Aqui no relógio, nesse pequeno visor, você vai fazer misérias no futuro, eu acho. Uhum. Mas faz total sentido. Porque até o celular está ficando grande demais. Uhum. Está virando um trambolho para você carregar. Uhum. Se tiver um quadradinho no pulso e ali você fala, conversa, você assiste filmes, acho que está chegando. E eu não sei depois como é que eles vão implantar chips na gente, como é que vai ser isso. Aí já é para uma geração que eu não vou alcançar. Mas o chip pode acontecer, sim. E também muitos dizem dos óculos, né? Você sim. Pode ter a inteligência artificial ali com projeções através das lentes, enfim. Estaremos aqui para acompanhar isso. Deiró. Muito obrigado, Léo. Foi uma delícia, mas para a gente terminar, eu quero fazer a última pergunta para você, e você vai... Não pode falar 3, tem que falar 1. Tá. E fala um filme. O filme da vida do Deiró, que você assistiu, que te emocionou, que fala assim, um filme. Esse que eu te disse no começo da entrevista. Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Maravilha. É imperdível. Procure. Você não assistiu, né? Não assisti. É belíssimo. Belíssimo. E tem grandes atores, até o James Dean, ainda no seu auge, Elizabeth Taylor. Ótimo. Tá? Tá anotado aqui. Deiró, a gente quer agradecer muito, primeiro, pela tua história na propaganda paranaense. Né? Você é uma imagem, uma referência para todos os profissionais, não só da área de produção, da área de direção, das produtoras, mas uma referência também para o mercado anunciante, que você ajudou a construir a imagem de muitas marcas que passaram para o nosso mercado, e também por todo esse carisma e ser a pessoa querida que você, Gi, Thiago e toda a turma do Deiró são com o mercado, com as agências, com os profissionais, e parabéns por esse legado na propaganda paranaense. Eu só queria encerrar dando um crédito para uma pessoa que sem ela Deiró não existiria, que é a Gisele. A Gisele foi uma grande companheira, ela é responsável, mas por uma parcela muito grande de todo esse sucesso que você nos acredita. E a gente sabe disso e acompanha o caminhão que ela carrega para botar essa Deiró de pé com filmes brilhantes. Obrigado. Deiró, obrigado pelo teu tempo, parabéns pelo legado aí da carreira. Tá bom? Forte abraço, querido. Forte, tchau. O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias.
de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.